Olá pessoal, professor Luiz Santos com vocês, Direito Administrativo. Estamos seguindo aqui, dando sequência aos estudos a respeito, pessoal, da administração pública e vamos, nesse bloco de aula, aprender os princípios da administração pública. Vocês verão que a administração pública ela deve guiar-se por alguns princípios que são importantes para quem vai prestar concursos públicos também. Qual seja, os chamados princípios expressos, tá certo? Esses são extraídos a partir do texto republicano da Carta Constitucional e também os chamados princípios inexpressos, que são colhidos a partir da lei, da doutrina, da jurisprudência, dos costumes, da própria Constituição em alguns setores. Portanto, são princípios chamados de inexpressos. Nós também temos os princípios basilares, que pode vir em prova também como peculiares. São aqueles princípios que são, evidentemente, a base, o que constrói todo o direito administrativo brasileiro. Então, nós vamos procurar aqui, nesse bloco de aula, obter os conhecimentos necessários para responder questões envolvendo esses princípios, suas interpretações, a visão que o Supremo Tribunal Federal tem sobre esses princípios também, e vamos resolver questões, tá certo? Então o objetivo aí é, dentro desse assunto, deixar você, portanto, muito bem preparado, tá certo? Muito bem. Aqui você vai ver, eu tenho aí as minhas redes sociais, vocês podem me seguir por lá, ver o que tem de importante ali surgindo do ponto de vista jurídico, tá certo? Mudança na Constituição, nas leis, etc. Qualquer assunto importante, eu vou sempre deixando vocês bem informados, portanto, procurem ficar por dentro aí das minhas redes sociais, tá certo? É sempre uma coisa legal, é sempre uma coisa que pode te ajudar também aí a você conseguir passar num concurso público, tá certo? Muito bem. Aqui estão, pessoal, colocado aí os princípios da chamada administração pública. Procure se recordar que a administração pública pode ser direta, pode ser indireta também, tá certo? Muito bem. Então, coloca-se aí no texto constitucional a ideia de que tanto a administração pública direta, lembram? União, estados, DF, municípios, como também a indireta, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, devem obediência a alguns princípios, tá certo? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, que nós chamamos aí pelo método mnemônico, tá certo? Nós chamamos de LIMPE. Então, o que é o LIMPE na verdade, pessoal? O LIMPE é um método mnemônico para ajudar a gravar na hora do concurso. Olha lá, a legalidade, o L, a impessoalidade, o I, a moralidade, o M, a publicidade, o P, e o E de eficiência. Em curtas linhas, o que se quer aqui, na verdade, é deixar bem claro e demonstrado para vocês que o agente público ele deve obediência à legislação, tá certo? Então ele tem que ser sujeito ao que a lei determina. Então parte do pressuposto que não for, portanto, permitido, será proibido. Essa é a inteligência, ok? A impessoalidade impede de discriminar as pessoas, tá certo? Usar a máquina pública em proveito próprio. A moralidade exige uma conduta proba, uma conduta, o dever de probidade, ser honesto ao trato da coisa pública. A publicidade está muito mais atrelada aí ao dever de transparência que o poder público tem, tá certo? Publicando na imprensa oficial os atos que pratica, sempre respeitando, o segredo de justiça, as questões que envolvem a intimidade das pessoas, as questões que envolvem, a vida privada, devem ser sempre resguardadas. Mas o que foge disso, mantém-se aí, portanto, a publicidade. E, por fim, a eficiência, que não é outra coisa senão uma gestão pública melhor, mais eficiente. Então, nós formamos aí, pelo método mnemônico, a palavra LIMPE. Tente lembrar disso aí na prova. Pode ser que isso aí te ajude, tá certo? Em eventual questão de prova. É importante lembrar aí a vocês que, às vezes, o concurso cobra a letra fria
da lei ou da Constituição, quando for o caso, e às vezes cobra a interpretação do texto. Então é importante que nós consigamos aí ter o contato com o texto, tá certo? Com a letra fria da Constituição e quando for o caso também da lei, e é necessário também que a gente consiga interpretar o texto, sobretudo procurar observar como é que o Supremo Tribunal Federal tem tratado a questão. Eu julgo isso importante também. Vocês devem ficar por dentro disso aí também, tá certo? Muito bem. Eu quero lembrar a vocês que nós temos alguns incisos que não podem faltar aí no estudo de vocês, tá certo? Do ponto de vista constitucional, mas com interesse, portanto, administrativo. Até porque é de bom tom já esclarecer a vocês nesse momento, pessoal, que o direito administrativo é uma matéria multidisciplinar, né? Professor, o que seria isso aí, multidisciplinar? É você compreender que existe dentro da Constituição da República aspectos administrativos importantes que devem ser estudados, né? Como é esse capítulo aí a partir do artigo 37 da CF. Quando nós vamos lá para o direito penal, nós temos os crimes contra a administração pública, que também são de interesse administrativo, né? Tal e qual, quando eu vou caminhando lá para o direito tributário, também encontro aspectos administrativos relevantes, né? O direito administrativo, ele é assim, multidisciplinar, né? Professor, o conceito de poder de polícia retirado lá do Código Tributário Nacional também tem a ver com isso? Claro que tem. O direito administrativo é isso. Ele é multidisciplinar. Então, diz a nossa Constituição Federal, no artigo 37, inciso 1, que os cargos, os empregos e as funções públicas são acessíveis aos brasileiros, desde que eles preencham o que a lei determina, bem como aos estrangeiros, na forma da lei. Né? Eu já vou te adiantar aí que o regime jurídico único, o Estatuto do Servidor Público Civil da União, estabelece que é possível um estrangeiro assumir cargo de cientista, de professor ou de técnico nas universidades federais. Está retirado lá do artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 8.112 de 90. Essa lei ela está cumprindo a Constituição, professor? É claro que está. É claro que está. Se você avaliar com calma, você percebe que a Constituição não proibiu ao estrangeiro assumir o cargo público, ainda que, tá certo? Ficou aí bem claro no inciso 1 que prioritariamente os cargos, os empregos e as funções públicas são destinados aos brasileiros, ok? E aí alguns servem aí também aos estrangeiros, conforme vocês viram a Lei 8.112 de 90 especificar aí. Eu quero só deixar bem claro que essa lei cai na prova também, né? Você tem que ficar por dentro aí, ver o seu edital e ver se a lei é cobrada e estudá-la também. Agora, é importante salientar aí para vocês, pessoal, que tem um programa chamado Mais Médicos, do governo federal, implementado na era Dilma Vana Rousseff, e que depois também foi adotada aí pelo governo de Jair Bolsonaro, que é chamado de Programa Médicos pelo Brasil. Então você tinha lá o Mais Médicos ou Médicos pelo Brasil, que também é a possibilidade de um estrangeiro assumir um cargo público no caso de médico, tá certo? Então fique de olho aí nessa questão, sobretudo para entender, né, para deixar muito claro que os cargos públicos poderão sim vir, tá certo? Ser aí ocupados por estrangeiros, beleza? A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia e concurso público de provas ou provas de títulos. Tome cuidado na prova porque o concurso é para cargo, o concurso é para emprego. Veja que não existe concurso para função pública. Então, deixe registrado isso, beleza? Bom, o prazo de validade do concurso público será por até 2 anos. Tome cuidado na prova, porque não está se falando aqui em 2 anos, mas está se falando em até 2 anos. Isso é um ponto também que eu julgo importante, né? Porque uma coisa é um concurso valer por 2 anos, outra coisa é ele valer por até 2. Quer dizer, eu poderia ter um concurso com prazo de validade por 1 ano, né? Tá tudo certo, não está ferindo a Carta Constitucional.
né? E esse concurso pode vir ser prorrogado, professor? Pode prorrogar uma vez por igual período. Então, se um concurso está valendo, segundo o seu edital, né, lá um prazo de validade de 1 ano, se houver que se prorrogar, prorroga por mais 1 ano, tá certo? Então é importante saber aí, digamos assim, esses detalhes, né, pessoal? Vou ficar de olho aí nos detalhes. Muito bem. Eu quero chamar a sua atenção também para mais incisos aí que também são importantes. Olha lá. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos terá prioridade para assumir o cargo, tá certo? Na carreira. A ideia que eu quero passar para você aqui é que existe uma ordem de classificação e que, portanto, em decorrência disso, quem passou no concurso primeiro tem que ser chamado primeiro, tá certo? Uma ordem de classificação, né, que vai ser a base para convocação das pessoas. Então o cara passou lá na classificação 100, o outro passou na classificação 200. Tem 300 vagas, os dois passaram, mas eu preciso nomear quem passou em 100 para depois nomear quem passou em 200. Função de confiança é só para quem tem cargo efetivo. Então não é para todo mundo não. A autoridade que quiser, né, nomear alguém para a função de confiança vai ter que procurar ver se esse alguém possui cargo efetivo, quer dizer, se esse alguém em algum momento foi aprovado em concurso público, né? Então é importante deixar bem claro aí para vocês que não existe concurso público para função. O concurso ele é para o cargo e para o emprego. Lembrando sempre que esse cargo ao qual me refiro é o efetivo. Porque se o cargo for em comissão, aquele que a pessoa é indicada também, não existe concurso para cargo em comissão, também não tem estabilidade. Né? O cargo que exige concurso é o cargo de provimento, portanto, efetivo, tá certo? Agora, as funções, conforme está demonstrado aí, né, não exigem concurso. No entanto, a autoridade pública só pode ofertar uma função de confiança àquele que já possui um cargo efetivo. Quer dizer, a pessoa prestou o concurso para um cargo, certo? Se tornou, né, um servidor, concursado, bonitinho, e agora caiu na graça lá de uma diretoria, de uma assessoria, de uma chefia. Entendeu? Foi chamado para ser chefe, diretor ou assessor. Se ele aceitar, ele vai para lá, ganha um percentual, mais um adicional pelo exercício da função de confiança, sem problema, tá certo? Beleza? Muito bem. Uma coisa é certa, pessoal. Tanto a função de confiança como também o cargo em comissão é para quem vai ser chefe, diretor ou assessor, tá certo? Na esfera federal, isso é chamado de DAS, Direção, Assessoramento Superior, DAS. Mas na Constituição está direção, chefia e assessoramento, tranquilo? Função de confiança só para quem já tem cargo efetivo. Vamos pensar uma situação bem fácil de compreender aí, tá? Vamos imaginar que você tem lá no setor público 10 técnicos da Previdência, tá certo? 10 técnicos do INSS. Um desses técnicos será chamado para exercer a função de confiança, chefia. Se ele aceitar, ele vai. Eu tenho 10 agentes da Polícia Federal. Um deles vai chefiar os outros 9. Vai estar na função de chefia, essa função de confiança ou de direção. É nesse sentido, tá bom? Os cargos em comissão, de regra, a pessoa vai para gabinete, né? Trabalhar em gabinete. E uma coisa importante é que a Constituição disse que um percentual dos cargos em comissão serão destinados aí realmente a servidores de carreira. Outro percentual, a autoridade coloca lá o seu bel prazer, né? Nos termos da cumprida legislação, não tem nenhum problema, não. Muito bem, então vamos aí na sequência, pessoal, observar aí mais uns pontos relevantes,
né, dentro desse tema aqui. Bom, eu quero falar com vocês agora a respeito primeiro do princípio da legalidade. Vocês estão já aí sabendo, né, que a legalidade é um princípio expresso no texto constitucional e que, portanto, seria de bom tom vocês entenderem que a legalidade ele deriva de dois outros princípios, já a impessoalidade, porque a lei é feita para todos, né? A lei não é feita para uma pessoa, né? Não pode ser aplicada visando questões pessoais, beleza. E mais a finalidade. Toda lei tem uma finalidade, e é exatamente essa finalidade que deverá ser, portanto, perseguida pelo agente público. Ou seja, quando é que eu alcanço a legalidade? Quando é que alcançamos a legalidade? Quando aplicamos a lei de maneira impessoal, portanto, a todos, para atingir a finalidade para a qual a lei existe. Feito isto, nós chegamos na legalidade. Professor, e a lei tem finalidade? Toda lei tem finalidade. E é essa finalidade que o agente público deve perseguir. Ou seja, a aplicação da lei deve se dar no ambiente para qual ela existe, ok? Ou seja, sempre que o agente público aplicar a lei, mas não observar a finalidade para a qual a lei existe, nós estamos diante de uma ilegalidade. Professor, é possível aplicar a lei de maneira ilegal? É claro, você imagine uma lei, por exemplo, que fixa a remoção de um servidor. Vamos pensar que a lei 8.112 de 90, lá no artigo 36, fixa a remoção de um servidor público federal. A remoção aqui, entenda, é uma transferência, mas que aqui na esfera federal nós vamos chamar de remoção. Tá? Então o chefe removeu o subordinado por vingança. Por vingança. Quer dizer, se ele removeu o subordinado por vingança, nós podemos, né, pessoal, a partir daí concluir, portanto, né, que ele não respeitou a finalidade. Então, professor, essa remoção por vingança seria ilegal? É claro, é claro. A finalidade da lei não é permitir que a chefia se vingue do seu subordinado, tá certo? Claro que não, né? De jeito nenhum. Muito bem. Então, nós também temos aqui algumas explicações sobre o assunto que eu estou tratando com vocês. Eu coloquei aqui uma máxima de Vargas na época que ele atuou como ditador no Brasil, né? Um período mais nefasto aí da história do nosso país, né? Que começa a partir de 37, né? No Estado Novo e vai seguindo aí até o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Né, aos amigos os benefícios da lei, mas aos inimigos o rigor da lei. Quer dizer, isso é uma barbárie ditatorial, que Deus nos livre, tá certo? Não existe isso no direito brasileiro, né, a partir da implantação do Estado democrático. Legalidade é cumprir o que está escrito na lei, objetivando cumprir a finalidade para a qual, né, a lei se destina. E lembrando sempre que a lei representa o interesse público primário, antes de mais nada. Eu disse aqui da máxima do direito administrativo, que é isso aqui, ó. Tudo que não for permitido será proibido. Então, quando a lei for silenciosa, não fala nada, o agente público deve compreender que ele está diante, portanto, de uma proibição. Né? Quando a lei for silente, né? A lei não falar nada, o agente público deve compreender que está diante, portanto, de uma proibição. Tá certo? Muito bom, pessoal. Vamos fazer aí a avaliação de mais uma parte aí desses assuntos aí. Muito bem. A impessoalidade está diretamente ligada ao fator de não usar a máquina pública para atender interesses pessoais, tá certo? Nada de ficar encobrindo coisas erradas que pessoas fizeram porque elas são seus amigos ou tentar perseguir os inimigos, né? Isso fere de morte o princípio da impessoalidade. Mas é de bom tom eu esclarecer aí
a vocês que a impessoalidade também proíbe tratamento detrimentoso, tá certo? Tratamento discriminatório por motivo de sexo, idade, cor, estado civil, enfim, religião, questão política, ideológica, partidária. Importante salientar aí esse ponto que marca, sobretudo, a ideia de que o agente público, ele nunca deve, né, pessoal, levar as questões pessoais para dentro do órgão público. Aqui vige o princípio da impessoalidade. Portanto, e a essa altura do campeonato, eu julgo que isso é salutar, né, para quem vai trabalhar na área pública, sobretudo quando você tem um país, né, muito polarizado do ponto de vista político. É importante você trabalhar, né, sem utilizar essas questões ideológicas no serviço público, tá certo? É um ponto também que deve ficar aí bem delineado para você que vai trabalhar na área pública. Muito bem. A moralidade, lógico que impede o uso da máquina do governo para a prática de desonestidade, né, de improbidade. Teve uma questão de prova aí que dizia que o candidato tinha que marcar a alternativa que corresponde a um dever do agente público. Aí tinha lá moralidade e probidade. Acertou quem marcou probidade. Por quê? Porque, veja, a moralidade é um princípio, pessoal, ao passo que a probidade é um dever, tá certo? É lógico. A improbidade é a desonestidade, a probidade é a honestidade. Então, aí é o dever de ser honesto, né? De lidar com a máquina pública com honestidade. É claro que quando a gente migra aí para a lei 8429 de 92, a lei de improbidade, chegaremos um momento aí na nossa aula que nós vamos nesse sentido, você vai perceber muito mais coisas importantes ali do enriquecimento ilícito, do dano ao erário, enfim, uma série de questões. Mas por hora é vocês entenderem que esse princípio constitucional expresso chamado moralidade, ele vai exigir aí o dever de probidade, tá certo? Que é ser honesto ao lidar com a coisa pública, e é um princípio amplo que também caminha para a parte ética, tá certo? Portanto, o servidor não pode mentir, não pode, né, ser uma pessoa que tem condutas indecorosas, falar palavrão, tá certo? Pelo contrário, ele tem que respeitar o decoro. Professor, o que é o decoro? Meu filho, o decoro é a ética, tá certo? É tomar cuidado com as palavras, né? Não utilizar aí na sua terminologia o que nós chamamos de palavrões, etc, tá certo? Então, nós já vimos falar nisso, né? O parlamentar fulano de tal está sendo punido lá na Câmara porque ele quebrou o decoro parlamentar, xingou a pessoa de palavrão, etc. É um tratamento, digamos que pouco cortês, né? Também a violação da ética ligada aí ao princípio constitucional e aqui que interessa ao direito administrativo chamado de moralidade. Então nós também temos aí agora a publicidade, que é o garantidor da transparência por meio da imprensa oficial, respeitado sempre aí a exceção, né, pessoal? Que são as questões que envolvem, portanto, a segurança e a intimidade das pessoas, certo? É importante vocês saberem aí, para efeito de concurso público, que a regra é publicar no Diário Oficial os atos da administração. Quer dizer, como é que você vai saber que tem um concurso aberto com vagas, quais são as matérias que serão cobradas na prova? Isso tudo tem que estar publicado, né? Isso é a regra. Ah, tá, professor, um servidor foi demitido, publica a demissão dele. Também quando ele foi nomeado, foi publicada a nomeação dele. Tá certo? Tudo publicado bonitinho. Agora, as regras, né, pessoal, elas comportam exceções, que é também importante nos concursos a gente saber trabalhar com isso. Ou seja, a publicidade é a regra? É. E as exceções, professor? Elas migram, estão, portanto, aqui, ó, dentro do chamado segredo de justiça, nas questões que envolverem, portanto, a segurança da sociedade, a segurança do Estado, né, pessoal? A intimidade
das pessoas. Isso não pode ser publicado, evidentemente. Bom, a eficiência, eu acho que ela é importante aí, tá certo? Nesse momento pós-pandemia, haverá que se apurar aí, tá certo? As questões que envolvem a eficiência, para saber, né, como é que se comportou aí o gestor público, digamos assim, na tratativa aí das questões pandêmicas, especialmente aquelas que são ligadas à saúde, né? Então é importante saber aí se o dinheiro público foi bem gasto, né? Ainda que a licitação pública foi, né, dispensável em decorrência do momento de calamidade pública e de emergência, mas há que se levar em conta que mesmo as contratações diretas obedecem um rigor técnico também, tá certo? De boa gestão. Então, é bom tomar cuidado aí. Eu estou indicando aí para vocês, né, uma atenção especial no princípio da eficiência, tá certo? Né? Voltada aí para as questões relacionadas com a pandemia. E dizer a vocês, esclarecer, que esse princípio não foi implementado a partir do dia 5 de outubro de 1988, quando a Carta Constitucional foi promulgada. A bem da verdade, esse princípio ele foi lançado, né, posteriormente por meio de emenda constitucional numa reforma administrativa já realizada aí faz tempo, em 98. O objetivo era combater aí a grande regulamentação, tá certo? A burocracia que é responsável aí pelo travamento da máquina pública. Quer dizer, você poderia ter uma máquina pública muito melhor, muito mais eficiente, retirando aí uma carga burocrática que foi colocada aí sobre o pilar da moralidade, sobre o pilar da honestidade. O problema todo é que o excesso, né, de moralidade e o excesso de formalidades legais são responsáveis pela ineficiência. Então vocês deixem isso aí tudo muito bem registrado para cair na prova aí, portanto, e você dá um show, beleza? Muito bem. Quero conversar com vocês também agora a respeito do que nós chamamos de princípios inexpressos ou princípios implícitos. Esses princípios são colhidos, né, fora do artigo 37 da Constituição, mas são extraídos da lei, né, que aliás é lei em sentido amplo. Você deve entender aí que é lei, portaria, resolução, decreto, né, lei em sentido amplo. Da doutrina jurídica, que são os livros escritos aí pelos juristas renomados, os entendimentos que se consolidam nos tribunais, a chamada jurisprudência, os costumes, né, desde que de acordo com a boa moral, etc. Então, esses princípios chamados de princípios inexpressos ou implícitos são aqueles princípios que não estão lá no caput do artigo 37, né, que vocês viram que o caput do artigo 37 da nossa Constituição tem, né, digamos assim, o LIMP, né, pessoal? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui nós já começamos com a razoabilidade, tá certo? Então, princípio colhido a partir, né, não a partir da Constituição no caput do 37, mas a partir de legislações, da doutrina, enfim, da jurisprudência. Vamos lá. Então, a razoabilidade quer que o agente público utilize a razão e não a emoção, tá certo? Então, o agente público tem que fazer uso da razão e não da emoção, especialmente na atividade chamada de discricionária. Então, a atividade discricionária é aquela atividade em que o agente público irá, portanto, se comportar, né, pessoal, de acordo com a lei, mas eu diria que com uma margem, ainda que estreita, mas uma margem de liberdade para atender à oportunidade e à conveniência. Eu explico. Nós temos dois grandes eixos no direito administrativo.
Ou seja, a vinculação administrativa, que é quando o agente público cumpre o que a lei manda e ponto final, sem nenhuma liberdade decisória. A lei oferta todos os elementos necessários para a prática do ato administrativo. E nós temos a discricionariedade, que é quando a lei dá ao agente público uma margem de decisão, uma margem de opção, tá? Quando você imagina que a lei diz que um servidor público pode ser punido com suspensão por até 90 dias. Pode ser 10 dias, professor? Pode ser 10, 20, 25, sei lá, 40, 80, até 90 dias. Você concorda que a lei deu uma margem de liberdade para quem vai aplicar a pena? Uma ideia que nós vamos chamar aqui de discricionariedade. Né? O agente público tem uma margem de liberdade? Tem, mas ele deve ser discreto. Ele deve ter discrição. Ele deve ter discricionariedade. Então a ideia é essa, né? De que o agente público, na discricionariedade, ele deve ser, portanto, razoável. Utilizar, portanto, o princípio da razoabilidade. Perfeito. Outro princípio que aparece aqui para nós, bem intercalado aí com a razoabilidade, é o princípio da proporcionalidade. Diz respeito à adequação do ato à prática, né? O ato que foi praticado, aquela medida que devo tomar em decorrência do ato que foi praticado. Ou seja, pessoal, um servidor público praticou crime contra a administração pública. Tá, professor, tem uma pena para ele? Sim, ele será demitido. Está na lei. Tá, professor, e se ele chegou atrasado? Então ele vai ser advertido. Está na lei. Tá, isso é uma pena proporcional? É claro que é. Eu não posso, né, demitir a pessoa porque chegou atrasada, não me parece proporcional nem razoável. E não posso meramente advertir a pessoa que praticou um crime contra o serviço público, se apropriou de um bem público, praticou um peculato, por exemplo. E até coloquei aqui para vocês, pessoal, né, no meu slide, uma questão de prova que caiu aí, atrelada aí ao princípio da proporcionalidade, ó. Não se utiliza canhões, não se usam canhões para bater pardais, né? Quer dizer, esse princípio ele caminha com a razoabilidade, né? Tá ligado à discricionariedade? Sim, porque quando o servidor vai decidir alguma coisa, ele deve decidir observando isso aqui, a proporcionalidade. E não é só isso não. Cada vez que vai produzir uma lei, por exemplo, você pega aí, ó, o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, ele atribui 7 pontos na CNH de um condutor que passou no farol vermelho. Isso é perigoso, pode matar alguém. E apenas 4 pontos na carteira de quem estacionou em local proibido. Professor, mas os dois casos é um problema. Sim, é fato inegável que os dois casos são problemáticos. Mas você há de convir comigo que, proporcionalmente, né, o Estado tem que dar uma resposta mais dura àquele que não respeita o semáforo em relação àquele que estaciona em local proibido. Né? Essa seria a regra, respeitada sempre as exceções, mas seria a regra. Outra coisa importante aqui, enquanto princípio inexpresso, chama-se motivação. O poder público, ele precisa justificar a prática dos seus atos, tá certo? Ele não pode demitir um servidor, por exemplo, e não motivar, não dizer por que está demitindo. Então, sempre que o poder público praticar um fato, tá certo? Um ato, ele deve sempre justificar, ele deve sempre motivar. E essa motivação, pessoal, não é outra coisa senão a apresentação das razões de fato, ou seja, narre lá o que aconteceu e os fundamentos jurídicos, o que a lei diz. Veja, não é um motivo
São dois motivos, tá? Que nós chamamos de concreção casuística, esse nome meio estranho, traduzindo, é o caso concreto, é o fato, o que aconteceu, e o comando vinculador, é um termo meio estranho para você, mas você vai aprender a chamar de lei, né? O vinculado é a lei, a vinculação é a lei, então o comando vinculador não é outra coisa senão a lei. Lembrando sempre que o ato ilegal deve ser anulado. O ato ilegal deve ser anulado com efeito ex tunc. Você imagina que alguém está andando na rua distraído e bateu a testa no poste, fez tunc. Então, retroagiu. Professor, me explica melhor isso. Imagine que alguém ganhou uma licitação para abrir uma cantina numa escola. Uma cantina, vender doce, coxinha, suco. Uma cantina. Mas depois de 10 anos, descobrimos que as certidões que ele apresentou na época eram certidões frias, falsas. Ele nunca teve licença, na verdade, lá. Anula a licença dele com efeito ex tunc, ou seja, se ele pedir uma certidão dos 10 anos que ele teve a licença lá, ele não terá direito, porque na verdade ele nunca teve licença lá. A anulação decorre de ato ilegal e retroage, tem efeito, portanto, ex tunc. Ao contrário, pessoal, do que nós chamamos atos inoportunos ou inconvenientes, que não são anulados, são revogados. O ato inoportuno ou inconveniente não é anulado, é revogado. E o efeito não é ex tunc, é ex nunc. Ou seja, é como se alguém tomasse um tapa na nuca e fosse para frente. Ou seja, se a pessoa tem a cantina lá na escola, já faz 10 anos, mas agora trabalha mal, atende mal as pessoas, salgadinho velho, refrigerante quente, café frio, muita reclamação. O diretor da escola chamou o cantineiro e falou: sua licença está revogada, ficou inoportuna e inconveniente. Professor, e ele tem direito a uma certidão dos 10 anos que ele trabalhou lá, do tempo que ele trabalhou direitinho? Ele tem direito, porque o efeito ex nunc significa dizer que não retroage, tá certo? Só a partir da revogação, ele não pode mais manter a cantina lá. Mas o período que ele teve a cantina, tá certo? Tá respeitado. Então vamos pensar juntos. O efeito ex tunc, com T. Tunc é para aquele que está distraído e bate a testa no poste e faz tunc. Retroagiu. Faz 10 anos que ele tem a cantina lá. Descobrimos agora que ele está na ilegalidade. Anula, portanto, e ele não tem direito adquirido sobre esses atos ilegais. Tá, professor, e se meramente ele está agora atendendo mal as pessoas, tal, está desinteressado, revoga a licença dele, com efeito ex nunc, ó, tapa na nuca, manda para frente, ou seja, daqui para frente, ele não pode mais ter a cantina lá. Mas os 10 anos que ele trabalhou direitinho, né, não estava na ilegalidade, em momento nenhum, simplesmente, agora está, digamos que, vivendo uma situação nova aí, às vezes vai tentar ganhar uma licitação já em outro local, né, pessoal? Coisas normais aí da vida dos vivos, ok? Muito bem. Eu ainda vou começar a comentar com vocês aí a respeito de princípios chamados de inexpressos ou implícitos, no tocante aí a alguns exemplos do que é vinculação e o que é discricionariedade, tá? Olha aqui. Demissão de um servidor. Vinculado. A lei disse quando pode demitir, demitiu. Suspensão, professor, está na lei também? Está na lei também. Vincula? Claro. Agora, de 1 a 90 dias de suspensão, quer dizer, vai suspender por quantos dias? A parte discricionária é isso aqui, ó. É ver quantos dias a pessoa vai receber de gancho. Dê uma olhadinha aí na imagem. Nós temos aí, ó, uma plaquinha indicando para cá, tá vendo? Então, aqui é para vocês entenderem que o agente público
vai decidir, mas ele vai decidir nos limites que a lei determinar. Portanto, é vocês entenderem que mesmo quando estamos falando de discricionariedade, não é um oba-oba não, pessoal. Tem regras. E essas regras, elas devem ser sempre respeitadas, independentemente do agente público estar agindo de modo vinculado ou discricionário. O que muda, professor? Muda que no ato vinculado a lei diz como tem que ser e acabou. No ato discricionário, a lei também diz como tem que ser, mas dá uma liberdade mínima para o agente público decidir. Né? Que nem quando a gente viu aí suspensão, né, para o servidor público, por exemplo, que é reincidente na falta de advertência na esfera federal, Lei 8.112 de 90. Ou seja, já foi advertido, não adiantou nada, é reincidente, vai tomar agora uma suspensão de 1 a 90 dias. Está na lei. O agente público pode aplicar demissão nele? Claro que não. A lei diz que é suspensão para o reincidente. Então isso vincula. Tá, professor, e onde é que está a parte discricionária? Agora é que vem. Suspende de 1 a 90 dias. Então, entre 1 e 90 dias, você consegue entender que há um lapso temporal, um intervalo de tempo, e é exatamente aí que habita a tal discricionariedade. Então, essa discricionariedade, ela não é um oba-oba, não. Ela tem regra também legal, deve ser enfrentada, né? Portanto, cumprida aí. Bom, o outro princípio que aparece para nós aqui é a autotutela. Por esse princípio, pessoal, chamado de autotutela, a administração pública, ela deve anular seus próprios atos com efeito ex tunc, tá certo? Ou seja, se houver ilegalidade, ela deve anular e pode revogar. Veja que é diferente, a palavra deve é para anular o ato ilegal. A palavra pode é para revogar o ato inoportuno ou inconveniente. Então, se nós imaginarmos aí que nós vamos, né, ter a inteligência para usar bem as palavras, né? Olha lá, anulação, ilegalidade, isso deve ocorrer. Revogação, inoportunidade, inconveniência, isso pode ocorrer. O poder público vai decidir. Né? Então, você imagine que em 1970, né, lá, 50 e tantos anos atrás, o poder público deu uma licença para alguém montar uma barraca de frutas lá no centro de Aracaju, em Sergipe. Está lá a pessoa vendendo fruta. Mas você imagina que o tempo passou, a cidade cresceu, se atualizou, e a prefeitura entendeu que a barraca de frutas ficou inoportuna ou inconveniente. Lá em Aracaju. O que a prefeitura faz? Ela revoga a licença. Professor, não anula a licença? Não, filho, não houve ilegalidade. O que acontece é que após o juízo de valor, uma análise de mérito, né, se notou que a barraca de frutas ficou inoportuna ou inconveniente. Tá, professor, mas não poderia aí o poder público ir para a justiça e pedir lá uma decisão judicial para poder revogar essa licença? Não precisa. Pela autotutela, pelo princípio da autotutela, o poder público mesmo já decide, sem ter que ir para o poder judiciário. Professor, eu entendi, mas se o dono da barraca de frutas não se conformar e entender que isso é um absurdo, entender que isso não está certo, ele pode ir para a justiça? Pode. Se ele for para a justiça, vai chamar sindicabilidade. Sindicabilidade é o nome que eu dou, é o princípio que a gente usa quando a pessoa inconformada com a decisão judicial bate, toque, 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 bate, toque, 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 na porta do poder judiciário. Então, quando vai para a justiça, se chama sindicabilidade. Professor, eu entendi, mas isso não teria relação com o sindicato? Não.
Nada a ver com o sindicato, pessoal. Apesar de ter esse nome aí, né? Mas nada a ver com questão de sindicato, não. Isso aqui é bater na porta da justiça. Porque o poder público, pela autotutela, ele pode revogar seus atos ilegais, seus atos inoportunos ou inconvenientes, deve anular seus atos ilegais, mas é saber que se ele fizer isso de maneira meio errada, meio atabalhoada, a pessoa pode não se conformar e bater na porta da justiça. E o juiz vai dar uma sentença no fim, decidindo, em definitivo. Segurança jurídica é outro princípio, né? Porque cada vez que o poder público mudar de opinião sobre alguma coisa, mudar a interpretação de uma norma interna, enfim, ele não pode desmanchar os atos que ele já praticou. Quer dizer, se em 2021 o poder público tem lá uma portaria determinando que a suspensão para quem chega atrasado ao serviço reiteradamente será uma suspensão de 5 dias. Chega lá em 2022, ele decide numa portaria nova que agora o prazo será 10 dias. Filho, quem já cumpriu 5 em 2021 não pode ser afetado em 2022. Segurança jurídica. O que passou, passou. A especialidade, que também está colocada aí como princípio, é responsável pelo surgimento das autarquias criadas por lei, tá certo? Das fundações autárquicas criadas por lei, das fundações governamentais, das empresas públicas, das sociedades de economia mista autorizadas por lei, sempre lei específica. Professor, tem a ver com especialidade? Claro. Lei específica tem a ver com especialidade. Houve um momento em que o poder público percebeu que ele não era bom em tudo. O Estado percebeu que ele não era bom em tudo. Então ele resolveu criar autarquias, tá entendendo? Autorizar, né, empresas públicas, enfim, para tratar de temas específicos. Prestação de serviço, questão econômica, né, área da saúde, educação, essas coisas todas foram surgindo aí a partir de uma mudança no caderno aí de administração pública, de administração como um todo, já faz muitos anos, em que houve uma mudança comportamental, pessoal. Antigamente, há muitos anos, a ideia é que as pessoas deveriam saber fazer de tudo um pouco. E depois, aí já faz em torno de 50 anos, a ideia passou a ser de que as pessoas tinham que se especializar, saber fazer bem alguma coisa, entendeu? E aí o poder público criou aí o princípio da especialidade, e aí criou-se e autorizou-se as entidades da chamada administração pública indireta, sempre por lei específica, portanto. Muito bem. Eu quero conversar com vocês agora a respeito do que nós chamamos de princípios basilares. Princípios basilares, também chamados de pedras de toque, certo? E que pode vir no seu concurso também como princípios peculiares do direito administrativo. Professor, e por que peculiares? Porque esse aqui, ó, indisponibilidade do interesse público, que aliás é sinônimo de legalidade. E supremacia do interesse público, vocês não vão encontrar esses dois princípios, pessoal, em outros ramos do direito. Ou seja, eles são princípios peculiares do direito administrativo, porque vocês não vão encontrar nem no penal, no direito empresarial, no tributário, no previdenciário, não. Isso é peculiar do direito administrativo, entenderam isso? Então, a professora Maria Silvia de Pietro chama de legalidade. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello chama de indisponibilidade do interesse público. Mas entenda, é sinônimo. A ideia aqui é que você aprenda a chamar o interesse público de lei. Professor, explique isso aí melhor para mim.
Vamos entender com calma, tá? Indisponibilidade. Uma coisa que você não pode dispor, não pode abrir mão, né? O amor que você tem pelo seu filho é indisponível. Lógico, você não negocia, certo não? Agora tenta vir aqui para o direito administrativo. Indisponibilidade do interesse público é indisponibilidade da lei. O agente público não pode abrir mão da lei. Ele tem que aplicar. Professor, então isso é legalidade? É a mesma coisa. Mas pode vir na prova como legalidade ou como indisponibilidade do interesse público. Beleza. Já a supremacia do interesse público é também chamado de finalidade. Ou seja, professor, o interesse público é a lei? É a lei. Ou também pode vir na prova como finalidade. Então tá, vamos entender bem essa parte. Olha aqui vocês, vejam. Quando um agente público estiver com poder decisório, ele tem que saber que o interesse público está acima do interesse privado. O interesse público está acima do interesse privado. Então, o agente público deve praticar o ato visando a finalidade pública, visando o interesse público. Trocando em miúdos, pessoal, para que vocês não tenham nenhuma dúvida. Tente imaginar na prova que esses dois princípios, indisponibilidade do interesse público e supremacia do interesse público, são os princípios alicerces, os pilares, os basilares, os peculiares, a pedra angular, a pedra de toque, ou seja, todo direito administrativo apoia-se nesses dois aí, tá certo? Indisponibilidade do interesse público, que também pode ser chamado de legalidade, aplique a lei. E supremacia do interesse público, aplique a lei para atender a finalidade para a qual a lei existe. Beleza? É isso, sobre os princípios. Mas nós vamos resolver umas questões juntos. Assim a gente avança um pouquinho mais na matéria. É isso? Vamos resolvendo juntos. Assim a gente avança um pouquinho mais na matéria. A vedação, a aplicação retroativa da nova interpretação de norma administrativa. Respeita especificadamente o princípio da impessoalidade, motivação, segurança jurídica, publicidade, supremacia do interesse público. Resposta: segurança jurídica. Que se vocês avaliarem com calma aí, para que serve, pessoal, o princípio da segurança jurídica? Para impedir, que ocorra, pessoal? Para impedir que ocorra a interpretação retroativa da norma. Para impedir que ocorra a interpretação retroativa da norma. Então, se avaliar aí com muita calma, com muita tranquilidade, você vai perceber que cada vez que o poder público mudar de ideia, mudar a interpretação de uma norma, tudo certo, daqui para frente. O que já foi decidido anteriormente não pode ser mais alterado. Isso é também chamado de segurança jurídica. Portanto, a letra C é a resposta, Está aí com supedâneo, portanto, embasado no artigo 2º, inciso 13 da Lei 9784 de 99, que proíbe a aplicação, portanto, retroativa das normas. Muito bem. Outra questão. Considerando os princípios norteadores da atividade administrativa, marque a alternativa correta. Então, que vocês vão ver, está pedindo para marcar a correta. E aí vem, legalidade decorre da soma, publicidade e eficiência. Eu não vou marcar essa, não.
O agente público que oferta tratamento detrimentoso ao administrado fere o princípio da impessoalidade, não da publicidade. Então não posso marcar essa também. O uso da máquina pública em proveito próprio ofende o princípio da impessoalidade. Eu acho que é essa, hein? A frase tudo que não for permitido será proibido decorre do princípio da moralidade e da eficiência. Na verdade, decorre da legalidade. Então, não vou marcar essa aqui também não. De modo que vocês estão vendo aqui, no momento da gente trabalhar as questões, que é perfeitamente possível acertar as questões havendo feito a aula. E a prova é desse jeito, tá certo? Então, preferimos aqui a ideia de que a máquina pública sendo utilizada em proveito próprio fere, mata, portanto, o princípio da impessoalidade. Vocês imaginem um agente público que utiliza o bem público para ele mesmo, tá certo? Ou mesmo o agente público que utiliza, né, o diário oficial para publicar a venda de um veículo de propriedade sua. Né? O prefeito quer vender um carro, publica no diário oficial do município. Isso é uma barbárie, quer dizer, não pode. E se fizer assim, professor, viola o princípio da impessoalidade. Portanto, pessoal, vamos resolvendo aí mais questões, tá? Lembrando vocês aí que a resposta está ligada aí, né? Sempre a algum princípio. Esse que eu acabei de falar está atrelado à impessoalidade, portanto, né? Está usando a máquina pública em proveito próprio. Muito bem, vejamos aqui mais uma questão, pessoal. Levando em conta os princípios norteadores da atividade administrativa, julgue o item a seguir. O princípio da autotutela serve de base para a atuação do Poder Judiciário no julgamento dos processos decorrentes de sua atividade jurisdicional para revogar decisões administrativas eivadas de vício de nulidade. Pessoal, essa questão, é lógico, ela está errada, tá certo? Ela está errada. Agora, por que nós vamos aqui marcar que estamos diante de uma questão errada? Porque a atividade administrativa, ela tem lá o princípio da autotutela para que ela mesma, a própria administração pública, né, anule seus atos que forem ilegais ou revogue seus atos se forem inoportunos ou inconvenientes. De modo que, né, na situação aqui dessa questão, vocês estão vendo que é o judiciário que está fazendo isso. E não é o judiciário. Quem tem que fazer isso é a própria administração pública. Portanto, estamos diante de uma questão que está errada, né? Porque a autotutela não decorre de atividade do Poder Judiciário, mas sim da própria administração pública, portanto. Beleza, pessoal? Muito bom? É isso aí. Então, eu espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho mais aí do direito administrativo, consoante agora, né, pessoal, aos princípios, né? Espero que vocês tenham avançado um pouquinho mais. Sempre é legal fazer aula com o caderno do lado, tá com dúvida, volta, beleza? Sempre marcando os pontos mais importantes. Vai sem pressa que dá tudo certo. Depois voltaremos aí para mais um bloco de aula, então. Valeu! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório Gabaritando INSS para o concurso técnico do Seguro Social. Seja muito bem-vindo, espero que você tenha curtido, tenha entendido a respeito dos assuntos que foram tratados nessa aula. Mas é importante para a sua preparação e aprovação nesse concurso que você continue estudando e venha estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Esse vídeo é justamente para falar para você as vantagens que você terá estudando aqui conosco, tá certo? Então, se você assistiu o vídeo até agora, fica mais um pouquinho, aguenta firme aí, que eu vou fazer só uma divulgação, mostrar para você quais são as vantagens do nosso curso online preparatório aqui no Vencendo Concurso para o INSS. Eu tenho certeza absoluta que depois da minha explicação, você vai querer continuar estudando aqui com a gente, tá certo? Então, vamos lá visualizar
quais são as vantagens, então, do curso online preparatório aqui do Vencendo Concursos. Bom, pessoal, a primeira coisa é o seguinte, tá? O curso, você tem acesso imediato. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você receberá no seu e-mail os dados de acesso. Então, vai o link da plataforma, do Vencendo Concurso, que é uma plataforma exclusiva nossa, tá bom? Própria, inclusive. Você vai receber aí o usuário e a senha para acessar o curso preparatório, tá certo? Você terá acesso ilimitado, ou seja, você poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, ok? Você terá no curso teoria e questões comentadas. Aliás, são centenas de questões comentadas pelos nossos professores para que realmente você tenha uma condição favorável e adequada para uma preparação para esse concurso do INSS, que, claro, é muito concorrido. Você terá material em PDF que complementa as aulas, lembrando que o nosso foco aqui são aulas em vídeo, então a consequência disso é que, obviamente, você terá esse material em PDF, que são os slides que os professores trabalham para você montar aí seu próprio material, a apostila e fazer as anotações caso assim você desejar, tá bom? Você também participará de um grupo exclusivo do WhatsApp para que você possa receber notificações, atualizações do curso preparatório. Normalmente esse grupo ele fica fechado, nós abrimos vez ou outra para que os alunos possam, obviamente, interagir, porque o principal foco do grupo é que você receba as notificações, ok? E olha só, você ainda terá 2 bônus. Caderno de questões por matéria, que já está lá na plataforma. Esse caderno de questões, pessoal, é um material em PDF por matéria que nós separamos. São milhares de questões para que você possa treinar. Ou seja, então além das questões comentadas no curso em vídeo, você também tem as questões gabaritadas, são milhares de questões para você treinar. Aí é baixar o material em PDF e ir resolvendo as questões conforme você vai, obviamente, estudando, ok? E quando abrir o edital, dependendo da data desse vídeo aqui que você estiver me assistindo, evidentemente pode ser que isso já tenha acontecido, tá bom? Na abertura do edital, você terá direito a simulados. A quantidade de simulados vai depender da data do edital, ou seja, a data do edital e a data da prova, ok? Então, por exemplo, se a gente conseguir fazer 3, 4, 5 simulados, maravilha! Vamos procurar fazer o máximo possível para que você possa treinar intensivamente e conseguir aí a tão sonhada aprovação no concurso, ok? Como que você faz para adquirir o curso preparatório? Olha só, abaixo desse vídeo, na barra de descrição, vai ter um link na descrição ou na parte de comentários, vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso, onde você encontrará todas as informações relacionadas ao curso preparatório, tudo bem? Lá vai ter um botãozinho amarelo, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento, que inclusive o valor do curso, gente, na boa, é super acessível. E o investimento, com certeza absoluta, vai valer muito a pena para você. Aliás, o investimento é importante para a sua aprovação. Quanto vale a sua aprovação, né? Pensa nisso. Agora, se você tiver alguma dúvida, você vai fazer o seguinte, vai entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, né? Central de atendimento, para que possamos repassar todas as informações para você e sanar as suas dúvidas. Tá aí os números, ó, 11 947 838693, tem o 98593 4651 e tem o 97465 6052. Pode entrar em contato com qualquer um deles, que um dos nossos consultores eles repassarão todas as informações aí relacionadas ao curso preparatório, tá certo? Bom, vou ficando por aqui, ó, clica no link aí na descrição, já faz a sua matrícula e já começa a estudar com a gente e eu te espero lá na plataforma. Valeu!